E o que você tem na carteira, já? Achei que você ia pular essa pergunta. Acho que você escapa. A não ser que você queira deixar No ar. Vamos deixar no ar. Quem sabe no próximo você fala, então. Não, tudo bem. As ações nossas são muito parecidas, né? Banco, eu acho que tem o Banco do Brasil e tem Santander também. Energia Taesa, tem o Transmissão, tem o Indy também, que eu acho que é uma posição que é um pouco diferente, mas a minha posição de Indy é de muitos anos atrás, acho que eu comprei em 2017, sei lá, e muito pequena, não é relevante. O que é uma coisa que me incomoda na empresa é a demora para pagar dividendo, eu não gosto disso. E também é uma empresa que é difícil comprar num preço bom, né? Eu acho que ela é o ativo AAA, né, de elétrica e sempre tá cara. E seguro, eu tenho Porto Seguro, que é uma posição um pouco diferente, mas é o teu negócio, é outra também que tá sempre cara. Mas quando eu comprei, ela tava às traças. Mas Porto Seguro é aquela empresa que dá poucas oportunidades na vida para você comprar, que é um ativo premium total. E quando aparece essa oportunidade, você tem que entrar com um aporte maior. Foi o que eu fiz. Aí quando você olha para trás, você fala, pô, devia ter colocado mais. É a famosa... Era um arrependido, né? É um eterno arrependido, né? O investidor é sempre um eterno arrependido. Agora, o T do Best eu não tenho também, eu já tive vivo, mas não tenho mais, que também me incomoda a questão da demora no pagamento. Saneamento também não tenho. Ah, esqueci de falar, tem o Sanepar, não falei o Wiser Sanepar. É verdade. E assim, aí eu tenho Klabin, tenho Vale, tenho qual que é a outra que eu falei agora? Semin, né? E eu tenho também VEG, cara. VEG. Mas VEG é uma posição que eu tenho há muitos anos também, é uma posição muito antiga. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre empresas ligadas a commodities dentro de uma carteira previdenciária. Porque o fato é que exportadoras te protegem do dólar. Sem dúvida. E a gente sabe que real contra dólar, a nossa tendência é sempre perder nesse sentido. Real sempre perder do dólar. Então acho que aí já pode ser até uma empresa bem vista pelos investidores falar, pô, deixa eu me proteger de alguma forma que nem que seja não comprando a moeda, mas comprando um exportador. Então acho que tem esse apelo assim. A segunda coisa, em bons ciclos das empresas ligadas a commodities, essas boas empresas acabam pagando e acabam conseguindo proporcionar um dividendo de 2 dígitos alto. Sem dúvida. Bom, 20%, 25%. Já vimos Batíveis. isso com o Vale, por exemplo. Olha a Petrobras em 2022 com 60%, 50%. Então, isso também acaba criando um apelo. Só que são empresas muito mais voláteis e talvez essa previsibilidade do dividendo seja muito menos previsível do que a de uma elétrica. Só que eu não acho que a gente tem que ser 880, de falar, pô, não vamos ter então, ou vamos ter tudo em commodities. Como que vocês veem isso, assim, até para uma carteira do investidor mais iniciante? Caberia, talvez, ter uma posição menor em Vale, menor em Petrobras, uma Klabin até que a gente pode considerar commodity, apesar de ter um pouco de um portfólio um pouco diferente de uma Vale, que diria 100% commodity, Klabin não é 100% commodity. Mas como que vocês veem isso, assim, para uma carteira talvez de um cara mais iniciante? Eu acho que faz sentido, mas tudo ao seu tempo. Eu não sei se nos 3, 4 primeiros anos faria muito sentido, porque você precisa dessa previsibilidade Do dividendo. do dividendo pingando, né? Depender do momento que o investidor adicione essas empresas na carteira, primeiro, ele está adicionando complexidade. Segundo, ele está correndo ali vou chamar de risco, mas não estou encontrando a palavra melhor no momento. Existe a chance ali de o ciclo da commodity virar, e aí vira um jogo de custo. Quem tem um custo menor consegue ir sobrevivendo e muito provavelmente você tem que estar disposto a passar longos meses sem receber dividendo ou receber um dividendo PIF. Então você tem que se perguntar, poxa, eu estou preparado? Será que eu estaria preparado para assistir a minha carteira, né? Uma empresa não pagar dividendo por um longo período de tempo? O que esse cara acaba fazendo? Ele vende. Vende no pior momento, inclusive. No pior momento, exatamente. Porque ele vai, obviamente, correr, o rio corre pro mar, né? Ele vai correr para uma empresa que esteja pagando imediatamente um yield mais alto. E aí ele fica um tempo sem olhar a commodity, depois volta quando estiver voltando a pagar de novo, enfim, o preço já subiu. Vocês têm na carteira de vocês commodity? Eu tenho. Quais Tenho commodity. empresas? Eu tenho, bom, se dá pra gente considerar mais ou menos commodity. Klabin, tenho Unipar.
Basicamente, assim, É. de grandes posições. E tem o Cosan, né, que indiretamente tem Nunca teve commodities lá dentro. Petrobras, nem Vale. Tem, assim, igual o Bar, você tem um pouquinho de Entendi. Petro, que assim, que eu montei na pandemia, assim. Uhum. Mas não é nada relevante. Não, não então é. É um negócio que muda Não o é direcionamento da sua Fiz carteira, se não uma, pagar. duas compras esse ano, quando Entendi. deu uma sola. O Jean, eu sei que tem Klabin também. Não, eu vou te confessar o Ou não seguinte, tem mais? quando eu comecei em Você vendeu o 2000 Klabin? Não, quando eu comecei em 2007, eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais compraria uma empresa de commodity na minha vida. Em 2007, isso? 2007, 2008 que teve a crise, Aham. que estourou subprime, e eu tinha muita commodity, então tinha Usiminas, CSN, Petrobras, e eram empresas que eram ditas inquebráveis, né? E praticamente quebraram, É verdade. foram lá pro chão, né? Então você tinha cotação de R$100 e tantos, caiu para centavos, uma loucura, né? E eu falei, cara, eu nunca mais coloco commodities na minha carteira. E eu fiquei com essa visão durante muito tempo, sinceramente. E eu entendo até a sua pergunta que, assim, para quem está começando, eu me enxergo nesse momento quando eu comecei. É muito difícil o cara conseguir aguentar uma volatilidade grande na carteira, porque ele não está acostumado com o mercado, e a previsibilidade do dividendo é o que te deixa no jogo por mais tempo. Então eu vou te dar um exemplo assim, se o cara tivesse comprado Petrobras alguns anos atrás, ele teria ficado 4 anos sem receber dividendo. Será que o cara conseguiria ficar 4 anos com uma empresa sem receber dividendo? É muito difícil, muito difícil. Até eu me questiono se eu ficaria com uma empresa 4 anos sem pagar dividendo. Provavelmente eu teria trocado minha posição. Então, assim, não dá para você fazer isso com certas empresas. Mas eu entendo que, apesar de algumas empresas não serem previdenciárias, não estarem nos setores BEST, elas podem estar previdenciárias. E aí você precisa fazer uma análise se aquilo é temporário ou não. Entendi. Então vamos pegar, por exemplo, o caso de Klabin. Klabin é uma empresa do setor, digamos aí, de commodity, a gente sabe que não é 100%, igual você falou, mas é uma empresa que te traz uma previsibilidade de pagamento, tem uma política definida, sempre foi assim, tem altos investimentos, então você sabe como é que ela joga, tá muito claro, né? Então é uma empresa que, apesar de não ser previdenciária, ela poderia estar na carteira de uma pessoa que está começando, desde que entendesse um pouco do negócio, entendesse o jogo e tivesse claro para ela, né? Agora, talvez outras empresas, como Petrobras, já não seja tão simples, porque tem essa questão do governo, tem interferência, então fica mais difícil, né? Então, depois de algum tempo que eu fui estudando e entendendo o jogo dessas empresas, eu vi que fazia sentido, sim, dentro de alguns ciclos específicos, porque esse é outro ponto de empresa de commodity. Você precisa comprar no ciclo de baixa. Exato. E isso talvez não está claro para 90% das pessoas quando é o ciclo de baixa. Porque o fator do preço dela e dos resultados é muito ligado à matéria-prima que ela exporta, que ela vende. Nem os analistas direito às vezes sabem qual que é o ponto de inflexão, né, do ciclo de alta para o de baixa. É muito difícil. Por exemplo, Klabin agora está num ciclo de alta ou de baixa. Talvez a gente vai divergir aqui, né? Então, assim, é difícil da gente saber exatamente, mas você consegue pegar alguns vales, alguns picos, etc., né, dessa movimentação de preço quando você começa a acompanhar a empresa. Então, eu acho que Klabin é uma empresa que dá para você colocar na sua carteira previdenciária, apesar de não ser uma previdenciária, né? E tem outras empresas. E você pergunta quais eu tenho. Eu tenho Klabin, né? Eu tenho Vale, porque eu acho que Vale é uma empresa que, apesar da volatilidade, você pega nos últimos meses aí, estava 70, caiu para 60, abaixo de 60. Então, é difícil, né, para quem está começando. Mas é uma empresa que hoje está muito mais madura, ela já não tem muito aonde colocar dinheiro, até saiu um resultado de produção prévio ontem, que cresceu, se não me engano, 8%, né? Então, se alia a empresa com baixo investimento no momento, não tem onde alocar o capital, você tem uma empresa que é exportadora, né? Com a alta do dólar, com aumento de produtividade, o que é isso aí? É resultado na veia. Se tem resultado, vai distribuir dividendo. Então, assim, agora em setembro, provavelmente, eu acredito num bom dividendo chegando da empresa. Mas, de novo, você precisa ter um pouco, sabe, de sangue frio, de análise, né? Ficar olhando lá o minério de ferro, se o minério de ferro está num patamar bom, na média histórica. Então, sim, é mais ou menos esse jogo. E tem também a Semin, mas Semin eu já comprei tem uns 2 anos, porque teve um evento da Semin que o Benjamin falou que ele iria começar a distribuir 100% dos lucros da empresa. E lá a Casa de Pedra, que faz parte do portfólio deles, é uma das melhores mineradoras que tem no país, né? Então é o filé mignon do negócio. Então, assim, e a holding precisa de muito dinheiro,
né? Para cobrir endividamento, etc., alavancagem, diminuir a alavancagem. Então, assim, são essas 3 que eu tenho, mas todas eu comprei, né? A Vale eu venho Com essa comprando, mentalidade. né? Sempre com essa mentalidade. Você Uhum. tem que ter tranquilidade. Então, assim, eu, por exemplo, comprei Semin, ela 3,60 alguma coisa. Uhum. Ela bateu 6 e cacetada. Caiu para 4 e alguma coisa recentemente. Então, assim, talvez não é tudo, mas eu nem olho para isso. Uhum. Eu nem sei, eu não fico olhando a cotação, eu olho quanto que ela tá me remunerando. Eu acho que aí tá o segredo. Você tem que ver, a empresa ela vai valer para você quanto ela remunera. Então eu pego, a Semin me remunerou quanto nos últimos 12 meses? Pô, eu olho em cima do meu preço, eu tenho um yield on cost dela de 20% ao ano. Aí eu falo, pô, o que em renda fixa me dá 20% ao ano? Exato. O meu caso desse é Gerdau. Eu comprei Gerdau na época da pandemia, 2020. Acho que o meu preço médio de Gerdau é uns R$11 de GBR4. Olha, Então o yield on cost dessa posição é muito bom. Não significa que vai ser para quem comprar agora, por exemplo. isso. Então é muito de você, talvez até a sorte, de acertar um momento muito baixa para você ter um yield on cost bom de uma empresa de commodity. E assim, quando você atinge esse patamar de yield on cost, a palavra venda, eu acho que ela sai do nosso vocabulário. A não ser que aconteça uma disrupção na empresa, alguma coisa. Mas você esquece isso, você Exato. não tá olhando. Porque, de novo, quem que te remunera 20% mais Exato. isento de IR? Ninguém. Entendeu? Exatamente. É muito mais um indicador para você evitar a venda do que comprar. Exato. Um indicador de compra. E assim, as pessoas podem pensar, pô, mas vocês do OGF, vocês não fazem reserva de emergência. Mentira, né, Lu? Todos nós temos reserva de emergência. Apesar da gente ter os dividendos, né, entrando de forma recorrente e sermos independentes financeiramente, mas assim, a gente tem reserva de emergência porque nós somos conservadores, né? A gente tem uma estratégia, apesar de estar em renda variável, extremamente conservadora, porque assim, se tudo der errado, se talvez aquele fluxo não entrasse, todas as empresas pararem de pagar, a gente tem uma reserva de emergência. Isso é fundamental para qualquer pessoa que está investindo em renda variável. E isso que vai te dar tranquilidade. Tem até um caso de um cara que era amigo meu, médico, antes da pandemia, que ele tinha um monte de ação, não tinha reserva de emergência. Eu falei, cara, para tudo, vende o que você tem que dar um passo atrás, porque isso pode te prejudicar e você vai vender no momento que vai ser o pior possível quando acontecer uma crise, né? Ele, não, mas eu sou médico, eu tenho dinheiro, tenho renda garantida e tal. Mas eu fui insistir com ele, ele acabou vendendo e constituiu a reserva de emergência. Passou um pouco, veio a Covid, ele simplesmente ele parou de atender, porque ele era clínico, né? E, cara, ele falou, graças a Deus... Ele parou de entrar, né? Graças a Deus que eu tive minha reserva de emergência, porque eu fiquei 6 meses parado, sem conseguir atender ninguém, e eu teria que vender minhas ações no pior nível possível, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Antes disso, se a pessoa está investindo, eu acho que ela tem que parar. A gente já falou com o pessoal no OGF várias vezes, algumas pessoas, eu estou investindo, não tem reserva de emergência. Eu falei assim, então para tudo. Você não tá no momento de investir, não é para você ainda. Você tem que dar um passo antes de começar a investir. Né? Mas uma vez que a pessoa construiu essa reserva, e na minha opinião é de no mínimo 3 meses, depende de cada um, né? Aí é realmente o que a Lu falou, é comportamento. Né? Eu acho que quanto mais longe a pessoa ficar do mercado, do dia a dia, melhor vai ser. Porque isso não é o business dela, não é o negócio, não é a profissão. Ela não precisa necessariamente acompanhar todo dia, né? Não precisa. A bolsa ela é um instrumento para que ela possa melhorar de vida lá na frente e nunca vai acabar. É igual a Lu falou, você não está competindo com ninguém. O seu único rival ali é você mesmo. Né? E quanto mais você olhar no começo, mais ansioso você vai ficar. Eu sei que é difícil pra caramba. Principalmente para quem está começando. Mas quando a pessoa me manda mensagem, fala que está olhando o tempo todo, você entende que é muito um cara que é iniciante. Porque quando a gente tem uma bagagem, uma estrada de mercado, a gente não olha o mercado toda hora. Eu, por exemplo, hoje, se você me perguntar, eu nem sei quanto que tá, eu não olhei nada, não tive nem tempo para olhar mercado. Então, assim, você vai vendo grama crescer, que é o que o Buffett fala, o Munger fala, vai ser um negócio bem tedioso. E é isso. Quando você chegar no tédio, talvez que você entendeu o que é o mercado para valer, sabe? É isso mesmo. Se você fica olhando a grama todo dia, você não vê a diferença. Mas se você abre daqui um mês, caramba, tá diferente, né? Então, fora a ansiedade mesmo, de ficar olhando a grama todo dia, falando cresce, 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 aí realmente... Aí cai, né? Aí tem uma chuva, aí é verdade, é verdade. Posso pegar um gancho também? Porque você falou muito dessa questão de, pega, por exemplo, um mês e vai aportando uma vez por mês, por exemplo. Isso de forma consistente até, enfim, por anos e anos e anos para frente.
E aí eu queria até que você pudesse falar um pouco sobre isso, porque, de novo, é uma pergunta que eu recebo e eu passo ela para vocês. Que é assim, pô, Bruno, eu tô ali querendo comprar, que seja, um exemplo, Banco do Brasil, e eu vi que o Jean ou que a Luíse falou para mim que eles não estão comprando agora, porque para eles esse preço não tá tão atrativo assim. Uma coisa que eu sempre falo e pergunto pro cara é, em qual momento também da sua carteira você tá? Porque se o cara ficar durante 6 meses sem aportar numa carteira que é minúscula, que às vezes até tem Exato. 100 ações, ele perdeu, na verdade, 6 meses de engordar aquele negócio. Então eu Exatamente. queria a visão de vocês para isso, assim, porque o pessoal olha muito, às vezes, para youtubers, influencers, enfim, que já tem uma carteira pré-estabelecida, que às vezes já gera uma renda mensal suficiente para aquele cara, e aquele cara pode ter o direito de falar assim, pô, eu vou ficar 6 meses sem aportar porque eu quero um preço melhor. Mas se o cara estivesse começando, talvez não seria o melhor. Então como que vocês olham para esse sentido, assim? Exatamente. E você sabe que essa é uma coisa que não vale só para iniciante. Eu mesma tenho me policiado bastante em relação a isso, porque quanto mais traquejo, quanto mais histórico você ganha na renda variável, maior é a tendência de você ficar ancorado em preços que você pegou de Pegou muita no passado. oportunidade no passado. Totalmente. Então eu sempre fico fazendo essa reflexão diária, tá? Isso aqui é diário. Eu olho pro Barsi do meu lado e eu falo, se esse cara não tivesse comprado consistentemente acima do preço médio dele, ele ainda estaria com aquela carteira minúscula da década de 70 e 80. Uhum. Os preços definitivamente não são mais aqueles. Então, se o seu foco é em quantidade de ações, você precisa ter o tempo a seu favor. E o juro composto, certo? Uhum. Conforme você vai aumentando o número de ações das empresas que você tem em carteira, mais você vai ganhando musculatura nos seus dividendos, que no final do dia é o que vai ser o seu fluxo de caixa lá, junto com o seu aporte, para você, né, enfim, tendo uma rentabilidade, uma carteira cada vez maior. Uhum. Então, acho que essa é uma das coisas, se desvencilhar um pouco de preço médio, que é uma das coisas que eu vejo o pessoal falando, pô, mas eu comprei, e aí agora eu tô 3 meses sem aportar, porque vou bagunçar meu preço médio. Amigo, não interessa nesse início. Continue. Para quem tá começando, ganhar musculatura de dividendo é extremamente importante. Até porque, né, Lu, se a pessoa ficasse preso ao preço médio e sempre querendo comprar abaixo do preço médio, significa que essa empresa ela é uma porcaria. É verdade, pode ser também, uma proxy para você É uma dizer. hipótese, né? Empresa boa, ela tem que aumentar de preço. Se o projeto da empresa está caminhando bem, né, você vai ver isso aumentando, porque o Barsi comprou o Banco do Brasil, por exemplo, a centavos, né? É. Você imagina se ele ficasse esperando o preço médio para voltar a centavos. Não vai É. voltar nunca. É. Que, por exemplo, é uma das coisas que a gente vê acontecendo agora com o Banco do Brasil. As pessoas estão ancoradas a preço de 2 anos atrás, quer dizer, ficou ali nos 30, 35 um tempão, ninguém queria. Aí foi para 40, 50, tarará, agora desdobrou. E o pessoal fica, pô, mas eu não vou comprar, eu vou esperar voltar naquele preço. Mas, pô, você não sabe se vai voltar para aquele preço. E se o cara ficar parado, olha quanto dividendo ele perdeu, né, já. Você entende que quando você coloca na balança o custo de oportunidade dos dividendos que você deixou de receber durante este período e você não sabe por quanto tempo você vai ficar sem comprar, se o seu parâmetro for o preço médio, você entende? De novo, o cara tá tentando fazer o quê? O market timing. Então, toda vez que você se deparar com uma situação dessa, respira, olha pro preço teto, que é o máximo que você poderia pagar, e essa vai ser a sua margem de segurança. Se você quiser acrescentar uma margem um pouco mais conservadora, ok, faça isso, né? Mas deixe que o preço teto, o médio ou o projetivo, sejam o seu guia, não o seu preço médio. Faz sentido. Né? Senão você nunca vai aumentar Você nunca vai aumentar, ações. exato. Ou pior, você vai ficar lá com 3 ações de uma, depois você vai para outra e sobe, aí você vai para outra. Quando você vai ver, você tem 20, 50 30 empresas na carteira, um punhadinho de cada, não recebe dividendo e não tem valorização. Nesse ponto aí, é uma pergunta que eu recebi ontem, inclusive. O cara falou isso. Pô, Bruno, mas é melhor eu esperar voltar, porque aí eu vou comprando outra. Eu falei, tá bom, mas vai chegar num momento que você vai ter 30 empresas na carteira, em quem, sem consciência, sozinho, consegue comprar 30 empresas. Eu falei, eu não consigo. Eu também não. E olha que eu tô aqui na Genial, eu fico vendo isso todo dia, porque aí é o meu trabalho, mas perceba que eu não me sinto humanamente capaz de, pelo menos uma vez por trimestre, que seja, ler todos os relatórios, ver todas as calls, ouvir tudo. É impossível. E aí, estipula-se sim um limite de ações. E aí eu queria saber da cabeça de vocês também, se esse limite já pode ser estabelecido em D0, por exemplo, pô, é 10 ações no máximo, o cara já compra 10, ou quando ele está no começo, ele vai comprando menos empresas.
E aí, às vezes, o pessoal fala, pô, no começo compra 3. Só que aí também, às vezes, o cara compra 3 elétricas. Como vocês olham também para a diversificação e como vocês fazem meio que um ponto ótimo entre as duas coisas? Não ter tanta empresa a ponto de conseguir acompanhar, mas ao mesmo tempo também não concentrar demasiadamente, às vezes, em um só setor que o cara pode se ferrar em um momento ruim, não receber nada de dividendo, por exemplo. Essa matemática ela é muito difícil, porque, de novo, Não é objetiva. o economista talvez, né? adora essa frase, porque depende. Depende do seu perfil de investidor, Uhum. depende do tempo que você tem, da disposição que você tem para querer estudar, né? Se é Uhum. uma pessoa, um perfil mais técnico, ou se ela está delegando essa decisão de investimento para um assessor, para um consultor ou coisas do tipo. Então, depende de N fatores, né? Eu acho que sempre a métrica é justamente isso. O quanto é cabível para você, o quanto você está disposto a querer estudar determinado número de ativos, né? Então, acho que em 3 e 5 empresas no começo, acho que é um número razoavelmente bom para você já ter bastante trabalho para você se aprofundar, Exato. né? A gente sempre fala também do filtro setorial do BEST, que é bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Desses 5, os 3 primeiros, o BEST, né? Eu acho que para quem está começando do zero, talvez seja um pouco mais, não diria fácil, mas um pouco mais intuitivo de você entender o que essas empresas fazem, né? Acho que saneamento e telecom, ambas estão passando por momentos estruturalmente, né, de investimentos, né, tanto com o 5G no telecom, tanto com o novo marco do saneamento, Uhum. né, enfim. Então, acaba tendo algumas coisas técnicas ali dentro desses setores, né, alguns eventos diferentes, como privatização, etc., que você acaba perdendo um pouco ali o crivo, né? Uhum. Então, foca ali no BES. Dentro de energia, inclusive, dá para você diversificar bastante, porque são 3 segmentos. Exato. Você pode... Distribuidora pura, eu já excluiria num primeiro momento, por exemplo. Eu iria mais nas geradoras e transmissoras, se possível verticalizadas. Uhum. Que você tem ali já uma mitigação de risco, que você está diversificado dentro de uma empresa só, Verdade. né? Então, e aí você vai fazendo os crivos de governança, você vai fazendo o crivo, claro, por dividend yield, por frequência de distribuição de dividendos, né? Então, eu gosto de olhar, por exemplo, quais são os fatores que influenciam principalmente as empresas que eu tenho em carteira. Então, eu tenho empresas em carteira que se beneficiam com a alta do dólar, diretamente porque são exportadoras ou porque o IGPM subiu, tá massa na receita, Exato. sabe? Então, você vai, aos poucos, você Entendendo vai... o que influencia a sua carteira e só olha para aquilo, praticamente. Exatamente, exatamente. Aí você vai engordando aquilo lá que você determinou, né? Porque tem uma coisa também muito forte de aderência ao seu perfil. Uhum. Então, pô, vejo muita gente falando de Vale hoje, por exemplo, né? Você olha múltiplo, de fato me parece muito barato, mas, Sim. pô, nesse preço não me atende por conta de um histórico passado, sabe? Uhum. Talvez não é o seu perfil. Né? E, Sim. beleza, e eu tô bem de não ter Sim, Vale sim. na carteira. Você entende? Para Uhum. outra pessoa pode ser que essa avaliação não caiba. Faz sentido. Tem gente que gosta de estatal. Eu gosto muito de estatal. Pode ter gente que, pô, é estatal, eu não coloco o dedo.